Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, depois do famoso quinquênio para juízes e promotores, sobre o qual já falamos bastante aqui, e suspeito que falaremos muito mais, né? Porque por enquanto só passou numa comissão do Senado, esse negócio ainda tem muito caminho até que seja, enfim, uma realidade. O governo está tentando agora evitar novas bombas fiscais. É um momento delicado, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Delicadíssimo, Megali. Por quê? Porque a gente coloca no papel, e o governo já faz uma conta aqui, que essa despesa com pautas bombas no Congresso Nacional pode passar, veja só, de 70 bilhões de reais. E aí, alcançar déficit fiscal, zerar déficit fiscal, fica muito mais difícil, né? Tanto que o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está voltando da reunião do G20 nos Estados Unidos, vai encabeçar essa discussão, vai liderar essa articulação no Congresso Nacional para tentar barrar essas pautas. O quinquênio, Megali, chega na casa dos 42 bilhões de reais. Esse cálculo foi apresentado pelo líder do governo, Jacques Wagner, né? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar pelo plenário do Senado e depois pela Câmara. Ontem mesmo já tinha um movimento aqui de governistas para mexer, enxugar essa matéria. Estava até conversando com pessoas influentes do Congresso Nacional, líderes partidários, que já falavam o seguinte: olha, não vai ficar nesse cálculo, né? Isso vai ser enxugado. E aí aquela velha estratégia do balão de ensaio, do bode na sala, você joga lá para cima para depois ter margem de negociação e conseguir o que é possível, né? Então, Megali, na prática aconteceu o seguinte: juízes e procuradores teriam direito aí ao quinquênio pela proposta original, só que virou o trem da alegria. Então, não só juízes e procuradores aprovaram lá uma emenda que pegou todo mundo, a advocacia da União, delegados de polícia, defensoria, né, estados e Distrito Federal, e aí chegou na casa dos 42 bilhões de reais. Né? O que vai acontecer na prática? Essa emenda vai ser derrubada. Então, essa articulação já começou e já há sinalização da presidência do Senado. Né? Então, vão voltar à ideia original, que já tem um impacto muito significativo, e é algo extremamente questionável. Porque um juiz e um procurador precisam ganhar aí um quinquênio de 5 em 5 anos, um bônus, já começando a carreira com mais de 30 mil reais, e aí vai ter um bônus que não vai incidir sobre o teto de gastos. Bom, essa é uma das discussões. O que preocupa o governo também, Megali? São outras pautas, chamadas de pauta-bomba, que estão lá no Congresso Nacional. Vamos listar aqui. Um veto à liberação de 5 bilhões e 600 milhões de reais de emendas parlamentares. Já na semana que vem, essa pauta vai para o plenário e tem uma pressão enorme aqui de deputados e senadores que querem os 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares que foram vetadas. E tem uma briga estabelecida aqui, o governo está tentando evitar essa liberação. Né? Tem ainda a discussão da desoneração dos municípios, né, que entraram ali de carona na grande discussão da desoneração das empresas, desoneração das empresas da folha de pagamento. Essa vai permanecer, não tem nenhum risco de mudar, uma regra que já existe desde 2011, mas entrou nesse bojo, entrou como o famoso jabuti, uma emenda, a desoneração dos municípios. Então, as prefeituras que pagavam 20% de INSS estão pagando agora 8%. E isso gera um impacto de 10 bilhões de reais. E tem ainda a discussão sobre o PERSE, que é o Programa de Auxílio ao Setor de Eventos, que gira em torno de 20 bilhões de reais. Então, você vai colocando no papel, Megali, isso aí passa de 70 bilhões de reais no momento que o governo está em busca de zerar déficit, equilibrar contas públicas, e ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez um alerta nessa discussão internacional, né? Deu uma declaração em inglês falando da preocupação do desequilíbrio das contas públicas, porque isso gera impacto na inflação, também na taxa de juros. Então é uma discussão para todo mundo ficar atento, porque o recurso para pagar isso sai de um lugar só, né? Que é do bolso do contribuinte. Não tem mágica aí, né? O recurso público sai do pagamento de impostos. E essa é uma discussão que a gente vai acompanhar aqui no Congresso. Orengo, a gente sabe que o maior pesadelo do Lira é seguir o caminho do Rodrigo Maia, deixar a presidência da Câmara e perder poder, né? Perder todo o poder. Isso inevitavelmente acontecerá, ele vai perder muita influência não estando na presidência a partir do ano que vem. Hoje ele é o segundo homem mais poderoso da nação, controla uma quantidade imensa de grana em emendas. Qualquer um
que ocupe esse cargo a partir do ano que vem terá o mesmo poder e a mesma influência de Lira? Acho que a pergunta que eu estou tentando fazer é: o Brasil ganhou um cargo de primeiro-ministro informal? Ganhou, Megali, ganhou. Agora, não dá para imaginar que o Elmar Nascimento, o Antônio Brito, Marcos Pereira, que são os nomes cotados aí para assumir o lugar de Arthur Lira, vão ter o status de Arthur Lira. A eleição à presidência da Câmara já começou nos bastidores, vai ser só no ano que vem, mas tem todo um jogo já sendo jogado aqui, porque obviamente Arthur Lira quer continuar influente, quer influenciar a escolha do novo presidente da Câmara, que é ter ali um aliado. Agora, não dá para imaginar que tenha tanto poder quanto Arthur Lira, que ganhou muito poder no governo passado, quando se criou a história do chamado orçamento secreto. A gente ouvia muito de que a articulação política do governo anterior tinha sido terceirizada e quem fazia na prática na Câmara era o presidente Arthur Lira. Isso acabou mudando, em certo ponto, neste governo, né, com a volta da centralização lá no Palácio Planalto da liberação de emenda. Então não dá para imaginar que vai ter tanto poder quanto hoje tem Arthur Lira, que é um exímio aí, articulador, né, conseguiu formar uma grande base, teve uma votação acachapante para a presidência. Agora, essa é uma discussão, Megali, que vai ainda ser longa, até porque a eleição aí já começou na prática, né, mas a definição é só no ano que vem. Boa. Orengo, bom trabalho, até segunda. Bom trabalho, até mais.